Boa tarde a todos. Eu sou Márcio André Surman, sou diretor do Museu Judaico. Eu agradeço a presença de todas as pessoas. Eu vou agradecer ao Chico Solot, que está aqui, que propiciou a filmagem do evento de hoje, dos membros do grupo Guilá, da ARI, e de representantes de entidades judaicas, que até colaboraram com as fotos aqui da exposição, que a gente está encerrando agora, sobre a festa de Hanukkah. O Museu Judaico tem uma diretoria que já tem um ano e está tentando modificar, o objetivo é modificar a exposição. Vocês podem olhar que a exposição já foi modernizada, e também a gente quer melhorar muito a parte de imigração e presença judaica no Rio de Janeiro. Então a gente está fazendo campanha para receber peças, materiais, o que for que as entidades puderem doar. Ano que vem, em 2027, o Museu Judaico vai completar 50 anos. E é uma história de 50 anos que merece ser contada. O museu foi um sonho materializado por 3 casais. O casal Kozovski, o casal Joseph e o casal Vertcharf. São os nossos patriarcas e matriarcas. Nós também temos isso. E pouco depois da fundação do museu, houve a doação dos primeiros objetos, que foram aquela menorá que está ali no canto e as inúmeras Hanukiot, que estão ali no final da vitrine, que foram feitas pelo artista Joseph Feldman. Elas são réplicas fantásticas de peças religiosas de diversas comunidades judaicas, algumas que vocês podem imaginar que nem existem mais. E elas têm um grande valor, não só pela maestria, né, que foi feita, como também por ter sido feita por um imigrante e aqui no Brasil. E essa coleção nos chegou doada pelo Leon Herzog, que comprou essa coleção da família do Meritner, né, bem judaico, que era o Joseph Feldman, o artista. Então, essa bonita história está aqui do meu lado, composta por esse casal ali, que é o filho dele, o filho do Joseph Feldman, que é o Elial Feldman, e a nora dele, que é a Mirna Herzog. Que eles contaram que está aqui a bisneta, que é a materialização dos dois. Então, eu queria começar hoje esse depoimento, que vai ser basicamente sobre o artista Joseph Feldman, perguntando para o filho dele para se apresentar um pouco, e depois a gente começa a falar basicamente sobre a vida do seu pai. Bom, em primeiro lugar, eu endosso o agradecimento a todas as pessoas que se dispuseram a vir aqui ouvir algumas palavras a respeito do meu pai, José Feldman, que foi uma figura realmente, do ponto de vista humano, interessantíssima, de vários pontos de vista, que eu talvez possa descrever um pouco do que foi a vida do José Feldman aqui para vocês. Eu sou o filho caçula do José Feldman. Os meus irmãos, infelizmente, faleceram muito cedo. Eu sou o filho caçula do casal José Feldman e Esther Feldman. E meus irmãos mais velhos, infelizmente, faleceram muito cedo, antes da hora. Se é que isso existe. E, bem, então eu vou tentar fazer um resumo histórico das coisas que se passaram na vida de José Feldman. José Feldman foi o primogênito de uma família de 8 filhos. Ele nasceu, eu não posso nem dizer que é uma cidade, eu tenho fotos que ele tirou da casa dele, no lugar onde ele nasceu. Você tem que botar mais perto da boca. O nome da localidade
chamava-se Dubroisk, e era uma vila vizinha de Pinsk. Quer dizer, para todos os efeitos, as pessoas da família foram enterradas em Pinsk. Eu tenho fotos de 2 lápides de pessoas enterradas no cemitério de Pinsk. Então, eu trouxe aqui umas fotos que vão ser difíceis de ver, mas a casa é isso aqui. Mal dá para ver. E tem aí a rua e 2 lápides. Onde fica isso? Essa vila? Ela fica perto de Pinsk, Sim, mas O em que que país? hoje diz Rússia. Vocês não conhecem a famosa história dos 2 judeus que se encontram? Não sei, mas Não? você já... Pinsk e Minsk, enfim. Mas, enfim, Ele nasce em que ano? ele nasceu em 1897. Essa cidade ainda é russa? Era a Rússia. Era, né? Hoje ainda é? Eu não sei o que é agora, porque lá é uma confusão danada. É, porque onde a minha avó... Rússia Branca, Meus parentes Polônia. eram Rússia, agora virou Ucrânia, né? É confuso. Mas vamos em frente. Me foi comunicado que as relações dele com o pai dele eram difíceis. O pai dele era uma pessoa muito severa. De modo que, jovem, ele foi viver em Moscou, coisa que era difícil na época. E a família dele, por injunções políticas da Rússia czarista na época, teve que se mudar dessa localidade pequena e foram viver no norte, realmente no norte da Rússia, num lugar muito frio, chamado, segundo eu me lembro, Vologda. E o meu pai e um irmão dele, e mais tarde uma irmã, conseguiram ir viver em Moscou. Vocês sabem que era muito difícil pessoas mudarem de cidade na Rússia e tinha que ter uma autorização especial, principalmente judeus. Mas, de qualquer jeito, eles conseguiram. E eu suponho que em torno de 1914, 15, meu pai estava morando em Moscou. E o que fazia meu pai em Moscou? Ele não tinha estudo acadêmico. Ele não se interessava por isso, mas ele se interessava, assim, por artes. Fotografia, balé, música. Então ele conheceu lá um rapaz, tornou-se amigo dele, e eles iam para as noitadas de Moscou, de noite. O rapaz era filho de uma senhora que depois tornou-se presidente da Cruz Vermelha Russa. Eles, o que eles faziam? Iam jogar sinuca, bilhar, jogar xadrez, naturalmente, porque xadrez era o esporte oficial da Rússia. Meu pai era um bom jogador de xadrez. E concertos, balé, ópera. Uma coisa que meu pai me contava era que o teatro de Moscou, acho que é o Bolshoi, né? Eles tinham várias companhias teatrais trabalhando lá. E as companhias teatrais se revezavam, fazendo a mesma peça, noite após noite. Então ele viu Hamlet, acho que uma dezena de vezes. E cada grupo tentava suplantar o outro na perfeição da interpretação e da emoção transmitida. E assim ele vivia lá. E se interessou por fotografia. Essas fotos todas são um documento da capacidade fotográfica dele, que realmente não era fotografia com maquininha automática, com fotômetro e nada disso. Era tudo no olho.
o cálculo da velocidade, da luz, da abertura, tudo com o olho. E ele, então, se interessou por fotografia. Durante muito tempo, ele trabalhou como fotógrafo em Moscou, muito tempo. Eu digo muito tempo relativamente, porque eu não sei exatamente quanto tempo foi, porque em 17 espocou a Revolução Comunista e, cessa tudo que a antiga musa canta. E não havia mais lugar nenhum para ter coisas artísticas desse tipo, só arte estatal. O Bolshoi era estatal, virou estatal naturalmente. Né? E então ele perdeu a função dele de fotógrafo. Isso para ele foi um baque naturalmente, porque ele não tinha dinheiro para se manter e ele teve que achar um meio de vida. E o meio de vida que ele encontrou foi conseguir um emprego no partido, no partidão, né? Como se pode se dizer, de estafeta. Mas por que estafeta? Porque, segundo ele me contava, os bolcheviques, quando subiram ao poder, eles dizimaram toda a população, não toda, mas uma parte considerável da população letrada, que eram socialistas, mencheviques, enfim, não queriam competição. Então ele, que não tinha uma postura política definida, ele conseguiu um emprego como estafeta. Leva e traz cartas, documentos. E assim ele ficou durante alguns anos, não sei quantos anos. Não tenho certeza, eu nunca... Toda criança é burra, boba. Não pergunta nada para os pais, não interessa, não quero saber, para com isso. Então eu não perguntava para ele, me arrependo profundamente. Mas então ele progrediu, ele fazia o serviço direitinho e ele foi alçado a uma categoria mais importante. Gostava do que ele fazia com perfeição e resolveram atribuir a ele a possibilidade de fazer compras para o Exército Vermelho. Compra de quê? Sair nos arredores de Moscou, nos colchoses, nas fazendinhas e tal, e comprar mantimentos para o Exército Vermelho. E ele assim fez. E durante um certo tempo ele trabalhou nisso. E conseguia bons resultados. Mas bons resultados que lhe custaram caro. Por quê? Porque ele não frequentava as reuniões da célula do partido. E lá o fiscal do partido, o gerente da região dele, notou que o José Feldman não aparecia nas listas de presença do partido, das reuniões da célula. E convocou ele para uma conversa. E a história que eu ouvi do meu pai é a seguinte: cheguei lá, o homem me sentou diante dele e disse: você está fazendo um trabalho de direito, né? Me diga uma coisa, o que você acha da política atual do governo? Meu pai disse: eu não tenho interesse nenhum por política, eu não me meto em política, eu quero fazer meu trabalho e é isso. Política não é o meu assunto. E o camarada lá, ele se irritou e disse: mas como assim? Isso devia de ser 1922, mais ou menos, a passar dos anos. Sim, escuta, mas o que você acha da política da Inglaterra na Palestina? E o cara, desculpe o termo, de sacanagem perguntou isso, que entendeu que meu pai era judeu, pelo nome dele, e resolveu provocar. E a Palestina, que na época estava exatamente sob o controle britânico. E meu pai teria respondido ao homem: olha, eu não tenho interesse por política, eu não vivo na Palestina, eu não sei de nada da Palestina, coisa que é mentira, porque eu vou mostrar que ele fazia parte
de um grupo sionista Tá aqui nos na anos foto, né? Na foto. 15 e 16. Vocês podem ver aqui Magen David com a fotografia de Herzl. Quer dizer, então, mas ele, de qualquer jeito, ele desconversou. Não tem interesse, não quero saber de coisa. Ele e o homem não se convenceu e começou a inquirir mais. Mas escuta, mas qual é a sua filosofia de vida? Você não tem uma filosofia de vida? Ele teria respondido, mas que filosofia de vida? Não, como você vive? Bom, o que eu acho que é importante para mim é o seguinte: comer bem, beber bem, conhecer mulheres bonitas e me divertir com elas. Aí o cara podia fuzilar né? Isso é contrário, isso é um valor burguês, não interessa. Então, o cara podia fuzilar. E não fuzilou porque não podia culpá-lo de nada. Porém, eu penso que eu tenho duas fotografias do grupo com o Magen David e tal. E vocês sabem que na Rússia comunista, nacionalismo era crime, porque a filosofia comunista era universalista. Né? Não existem nações e tal. Todos somos parte de uma unidade e devemos torcer pelo bem geral de todos, etc, etc. E ele deve ter ficado muito zangado quando soube que o meu pai teria feito parte de um grupo nacionalista, né? Comunista, não, mas nacionalista, e resolveu arranjar um jeito de mandar ele para a prisão. E assim fez. De modo que lá pelo ano 21, 22, por aí, meu pai foi mandado para a Sibéria. E o que ele me contou, o que restou da minha lembrança, é o seguinte: viajaram de trem, foram até o final da linha do trem, de lá caminhão, e mais um pouco andaram a pé até chegarem num campo. Chegaram no campo, enfim, desceram do caminhão, foram se abrigar lá nos barracões, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, não sei quanto, foi feita uma chamada dos prisioneiros. Foi feita uma formatura e chamaram os prisioneiros. Meu pai estava lá na formatura, quando lá o sargentão lá teria chamado: Feldman, quem é Feldman aí? Eu, por favor, vá falar com o comandante do campo. E ele foi falar com o comandante do campo, que inquiriu ele: quem é você? Que Feldman é você? De onde você vem? E ele explicou: eu vim de Dubrovsk e tal, a minha família teve que se mudar para Volga e tal. E o seu pai, o que seu pai fazia? Meu avô, né? Ele tinha uma criação de galinha, tinha bodes, umas cabras e uma plantação michuruca, mas lá em Volga ele tinha plantado, já tinha árvores, e ele produzia uma substância importante, de certo modo, que chama-se terebentina, que é uma substância usada como solvente de tintas e outras coisas. E depois de uma conversa, o camarada ouviu e disse: bom, olha só, eu vou mandar você de volta para Moscou, mas não vou te libertar, não posso te libertar. Meu pai ficou surpreso e o sujeito disse: olha, eu conheci o seu pai, Ilya Feldman. Ilya quer dizer Elial, né? É o nome que eu herdei dele. Porque o seu pai era um sujeito extremamente generoso, muito bom, foi muito bom para mim.
e eu, de alguma maneira, sinto que tenho que retribuir isso através de você. E assim ele fez. E recambiou meu pai de volta para Moscou. E para onde foi meu pai? Meu pai foi mandado para uma prisão, na época famosíssima. E se vocês... Eu tive a curiosidade de procurar na Wikipédia e tal. Chama-se Butyrka. A Butyrka era a prisão desde os anos 1700 e pouco, que era usada pelos tsares para os presos políticos. Era uma coisa do tipo fim do mundo. Enfim, ele foi para lá e foi mandado preso, e junto com prisioneiros socialistas, mencheviques e antagonistas, de uma maneira essa ou aquela, do regime bolchevique. Então, ele contou que ele ficou prisioneiro lá em uma cela que devia de ter talvez uns 12 metros quadrados, que tinha 20 prisioneiros lá, condições péssimas, né? E eles não recebiam nenhum documento de culpa. As pessoas estavam internadas lá, como meu pai não sabia por que ele tinha sido preso. As pessoas estavam aprisionadas lá, sem culpa. Então começaram a se revoltar. E como é que se revolta numa prisão de um estado ditatorial? Não tem, começaram a se suicidar nas celas. E aí o meu pai relatou como é que ele presenciou o suicídio de colegas de cela. E a Mirna ouviu dele. A Mirna ouviu dele essa história. Ele ficava transtornado, ele chorava contando. Era como se tivesse acontecido ontem. Uma coisa incrível. E só um detalhe, parece que essa pessoa que o mandou de volta da Sibéria tinha trabalhado na fábrica de terebentina do seu avô, não é isso? Tinha sido gerente da... tinha sido gerente da fábrica de terebentina. Então, mas o seu José ele ficava realmente transtornado, chorava quando ele contava essa história das pessoas se suicidando. E, bom... Como ele consegue sair de lá? Oi? Ele consegue sair de lá? Então, como é que ele consegue sair de lá? Uma história rocambolesca. É inacreditável. Aquele sujeito com quem ele ia para a noitada de Moscou, né? E cuja mãe virou presidente da Cruz Vermelha, soube da prisão dele e, através dele, ela foi informada e ela pediu a libertação dele, que foi libertado da Rússia como exilado político. Coisa que não podia pedir melhor, né? Foi mandado embora. E para onde ele foi? Aí entra uma outra vertente da história do José. A família dele, já no século XIX, final do século XIX, era uma família de hebraístas. Eram judeus que decidiram passar a falar hebraico como uma língua corrente. Se não me engano, baseados na opinião do Ben Yehuda, que foi quem fez a revivência do hebraico antigo para o hebraico moderno. Então, eles eram pró a criação de um Estado palestino, israelense, enfim. E ele então aprendeu hebraico, ele falava hebraico. Lá na casa dele, aparentemente, eles falavam hebraico também. E ele acabou sendo exilado e se mudou para a Palestina, aonde a família dele
já estava, porque eles tinham saído da Rússia em 1923, talvez, e foram se estabelecer na Palestina de então. E ele acabou indo parar lá na Palestina e chegou lá em 1924. Chegou lá e não tinha o que fazer, não tinha profissão. E fotografia artística, que era o assunto dele, eu trouxe aqui uma foto que ele tirou do Bialik, Chaim Nachman Bialik. Vocês podem ver que a fotografia, foto é maravilhosa. vocês podem ver que a fotografia é de qualidade, realmente. Mas isso não dava camisa a ninguém na época. Então ele ficou lá de 24, ele permaneceu na Palestina até 1926, quando ele decidiu que não estava para ele. E ele era um tipo aventureiro, não era um halutz, não ia viver num kibbutz, não era nada disso, isso não era dele, não era a praia dele. Bom, então ele decidiu sair da Palestina. E aí a Mirna tem uma coisa que ela ouviu, eu não ouvi, ela ouviu da minha mãe. Segundo a dona Esther, ele abriu o mapa mundi na frente, jogou uma moeda, caiu no Brasil e ele foi para o Brasil. É assim que ele veio parar aqui. Isso é o que eu me lembro dela contando. Então, ele acabou aportando aqui na velha Praça Mauá, lugar de chegada de todos os judeus que vieram da Europa, de outros lugares, para o Brasil, mais ou menos em 1924. E durante algum tempo ele tentou se estabelecer como fotógrafo. E eu tenho penca de fotografias lá em casa, mas não tem nome de ninguém. E eu suponho que ele tenha fotografado pessoas da comunidade judaica aqui, mas eu não posso identificar porque eu não conheço. Eu não sei nada. São realmente muitas fotos. E esse assunto de fotografia, que apaixonava ele fez fotografias realmente fantásticas, inclusive minhas como criança da nossa família. Mas isso não mantinha decentemente, na opinião dele. Eu também ouvi dele em primeira mão que ele, como não tinha muito dinheiro, então o que ele comia? Como é que ele sobrevivia? Comia banana. E aí ele ficou doente. Só comendo banana, a pessoa ficou doente. Aí ele foi ao médico e o médico perguntou: o que é que o senhor come? Ele disse: só banana. Então ele mandou ele pelo menos uma vez por semana comer uma canja, uma coisa mais assim. Então, só para ilustrar que realmente, aparentemente, estava difícil. E aí ele tentou arranjar algum outro tipo de ocupação. Como ele tinha um interesse por artes, em geral, ele começou a se interessar por coisas de artes e se interessou por alguma razão que eu desconheço, pedras e materiais preciosos, metais preciosos. De modo que, no final, eu suponho, no final da década de 20, ele resolveu sair em campo e ser garimpeiro. E durante um certo tempo ele trabalhou como garimpeiro. E o que ele me contou, porque eu não sei muito a respeito disso, não há nenhuma testemunha, fora o que ele me relatava. O que ele fazia? Ele ia para a Estrada de Ferro Leopoldina, tomava um trem para um buraco final de linha em Minas Gerais,
Minas Gerais, naturalmente, onde supostamente tem jazidas de pedras e materiais preciosos. E viajava até o final da linha, e no final da linha eu lhe comprava um cavalo, um burro para carregar mantimentos dele, e ele andava armado, porque ele ia para o sertão, propriamente sertão mesmo, quer dizer. Então, de acordo com a descrição que ele me fez, ele tinha 2 Brownings na cintura e uma Winchester pendurada no pescoço, com cinturão de balas e tal. As pessoas chegaram a confundir ele com um lampião. E houve episódios assim, muito engraçados, depois que passaram, né? Ele parou numa árvore para dormir, para descansar, e ouviu barulho e viu que tinha pessoas chegando. Era um bando de assaltantes que pensaram em assaltar ele. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, não façam isso, quer dizer, lá na língua que ele podia falar, e explicou que não tinha nada. Ele pediu para eles darem uma mão para ele e tal. Os camaradas se encantaram com o jeito dele, que ele era um camarada capaz de ser muito simpático, e convidaram ele para se unir ao bando. E ele recusou e mentiu, disse que tinha uma mulher no Rio de Janeiro esperando por ele, que ele não podia abandoná-la e tal. Então, largaram ele de mão. Mas ele continuou cavalgando por lá, andando. E uma história engraçada que ele contou é que ele, todo dia, ele disparava uma arma para o ar. Para quê? Para a arma não engripar na hora da necessidade, para ele ter certeza que ela estava funcional. Então, um dia, uma pessoa pediu para eu acompanhá-lo cavalgando, e ele cavalgando, então, pá, acertou num pássaro. O pássaro caiu, o sujeito ficou boquiaberto, e ele ganhou fama de ser um pistoleiro, um atirador de primeira, não sei quem. Mas, então, durante muito tempo, ele garimpou. E, a partir de um certo momento, eu procurei saber quando é que foi isso. Em 1934, já, a nova Constituição do Brasil, de 34, foi promulgada, proibia pessoas não brasileiras natas de explorarem o solo e o subsolo do Brasil. Então ele ficou impedido de poder fazer garimpo. Eu me lembro que, ainda como criança, ele tinha uma balança de pesar pedras, ouro. Eu me lembro de ter visto várias pedras semi-preciosas, nada de turmalinas, águas marinas, enfim, que depois ele deu fim nisso. Mas, enfim, ele teve que parar de ser ele próprio garimpeiro. Então ele resolveu driblar essa promulgação de lei e ele resolveu constituir uma cooperativa. Chamou um pessoal lá e disse: vocês não querem garimpar comigo? Eu faço a tesouraria, eu viro cozinheiro. E ele, durante um certo tempo, ele cozinhava para a turma de garimpeiros, a partir de 34, eu suponho. Mas eu acho que é possível que ele tenha começado a pedir ajuda a outras pessoas, mas antes disso. Bom, em 34 e 35, os ventos nazistas estavam soprando e chegaram aqui ao Brasil, e a comunidade judaica queria dar um jeito
de fazer alguma coisa para os judeus da Europa. E procuraram pessoas que tivessem famílias na Europa, nos países perigosos, né? Todos os países da Europa Central, para tentar convencer judeus a virem para cá. Isso foi a época, inclusive, ou talvez um pouco antes, que o Barão Hirsch, vocês devem ter ouvido falar, estabeleceu comunidades agrícolas no sul do Brasil, o que permitia a imigração de judeus para trabalharem nas colônias agrícolas. Eram as fazendas agrícolas do Barão Hirsch. E o meu pai, então, se candidatou a viajar para a Europa porque ele sabia que a família dele, apesar de ter o nome Feldman, no passado mais remoto, tinha o nome Adler, que foi modificado para Feldman em função da premência de ter que mandar filhos para o exército do Tsar. Então, eu suponho que no final de 1790, alguém da família Feldman, que tinha uma penca de filhos, resolveu doar um filho para da família Adler, resolveu doar um filho para alguém da família Feldman que não tinha filhos homens. Porque quem não tinha filhos homens, o único filho homem seria poupado de ser convocado para o exército. Ia ser o chamado arrimo de família. Ia poder ficar sem ir para o exército, sem servir o exército. E é o que aconteceu com um membro da família Adler. Ele sabia que tinha uma prima, Adler, em Varsóvia. E resolveu viajar para Varsóvia para tentar convencer judeus a imigrarem. Claro está que não conseguiu muito. Deu com os burros na água, não funcionou. Mas lá ele conheceu minha mãe, em Varsóvia. Minha mãe era natural da Polônia e viveu lá, estudou lá, enfim, é uma história à parte. E eles casaram em Varsóvia e em 1937, meu pai e minha mãe pediram, por favor, para os pais dela e 2 irmãos dela saírem de Varsóvia e virem para o Brasil com ele, porque ele tinha direito de trazer familiares. E, naturalmente, os pais, meus avós e 2 tios meus, se recusaram, porque, afinal de contas, você não vai para um país que tem jacaré no meio da rua. Né? Que era o conceito que as pessoas tinham de Brasil naquela época, não sabiam muito a respeito disso. Mas, de qualquer jeito, em janeiro de 1937, minha mãe chegou ao Brasil. Mas o meu pai, nas andanças dele pelo sertão, ele conheceu muita coisa. Ele viu muitas fazendas de cristãos novos, que o que é que tinham na casa deles? Menorot e Hanukiot, quebradas às vezes. E as pessoas perguntaram a ele se ele sabia alguma coisa disso, e ele disse que sabia alguma coisa, tinha uma ideia. E ele passou a se interessar por consertar esse tipo de objetos de adorno ou de tradição judaica. Então, entre outras coisas, ele deixou de ser garimpeiro, passou a ser um interessado em antiguidades, mobília antiga e peças da tradição judaica. Assim, ele desenvolveu uma paixão por esse assunto de peças judaicas e ele passou a colecionar, tentar encontrar peças antigas judaicas, originais mesmo, e colecionar. A tal ponto que, a certa altura, ele conseguiu amealhar uma quantidade de peças importante. A parede da nossa casa,
em que eu morava era coalhada de Hanukiot e Menorot antigas. Eu contei o número de peças, ele tinha 90 peças antigas. Algumas delas de 1600 e pouco, 1700 e pouco, enfim, coisas importantes. A Mirna, quando me conheceu, ela está rindo porque ela só de lembrar, então eu vou deixar ela contar esse trecho. Não, eu conhecia ele, né? Aliás, você não se apresentou. Deixa eu apresentar. Ele é o Feldman, psiquiatra, médico e psicanalista, né? Filho do José. E eu sou filha do Leon. Eu sou música. Um pequeno detalhe na nossa história que eu acho que vale a pena dizer é que nós dois somos cariocas e nós passamos 32 anos em Israel. A gente está de volta tem 1 ano e pouco. Então, estamos refazendo os nossos contatos. Mas, enfim, você conheceu ele num concerto, a gente começou a sair, começou a namorar, um dia eu fui à casa dele. Foi uma coisa diferente de qualquer casa que eu já tivesse entrado, eu tive um choque. Vocês imaginam uma casa que a parede é coalhada de Hanukiot, de cima a baixo, assim, foi um impacto. Foi uma coisa totalmente, era uma casa que era totalmente diferente de qualquer, era mais como um museu do que uma casa, né? Uma coisa em si. E eu queria dizer que quando o Márcio apresentou, ele falou as Hanukkot, no fundo, foram feitas por ele. Não, já tudo isso a partir daqui foi feito por ele. Todas as Hanukkot que eu estou vendo, eu sei porque eu me considerei a guardiã. O seu José nos deu, ele há uma coleção muito grande, né, que seria para as futuras gerações. Então, eu cuidei muito bem dessas peças e eu dividi em 4 partes. Nós temos 3 filhos, então uma parte ficou para a gente e uma parte para cada filho. Então, tem um monte de Hanukkot aqui que eu posso falar, ele já o conhece, a gente ou tem lá em casa ou está com um dos nossos filhos. Começando daqui, desse prato, dessa Hanukkot de prata, desse castelinho, enfim, e todas as Hanukkot que eu estou vendo daqui até lá foram todas feitas pelo seu José. Eu acho que é um esclarecimento importantíssimo. Mas desculpe o adendo na história, você estava falando da casa dele. Mas como ele começou? Ele está no Rio de Janeiro quando ele volta da Polônia. Ele voltou da Polônia e estava no Rio de Janeiro. E como ele tinha casado com a minha mãe em Varsóvia, pouco tempo depois ela chegou aqui, em janeiro de 1937. E foram viver a vida. Um episódio interessante que dá a dimensão das coisas que ele passou é que ele viajou muito longe. Ele, por exemplo, ele comprou um terreno no interior de Goiás, que anos mais tarde virou Distrito Federal, Brasília. Só que quando ele comprou, ele não se deu ao trabalho de constituir um documento, uma escritura, de modo que perdeu-se isso. Não tem. Mas ele viajou até o sul do país, até, suponho, Porto Alegre ou alguma coisa assim, onde ele era conhecido e respeitado como uma pessoa interessada em antiguidades. Nessa época ele já estava interessado em antiguidades, lustres de cristal, mobília antiga, enfim. E uma família teve uma perda de um membro da família e entre as coisas que foram herdadas, parece que foi uma senhora que faleceu, foi um par de brincos de diamante, ao todo 9 quilates. Uma coisa estrondosa, é uma grana braba, e eles queriam repartir isso e não conseguiam lá entre eles. Então pediram ao meu pai, para o meu pai comprar. Meu pai disse, absolutamente, eu não tenho cacife para comprar isso aqui. Vocês têm que procurar uma pessoa no Rio de Janeiro, na capital, porque só lá é que alguém vai ter dinheiro para pagar por esses brilhantes. E eles debateram e disseram, olha, leve em confiança
e você vende lá no Rio de Janeiro, e depois você, o que você apurar, você nos informe e a gente acha um jeito de receber isso por conta bancária, enfim. E ele ficou com os brilhantes. Bom, conta a história que ele perguntou para minha mãe, que era uma pessoa absolutamente avessa a coisas desses tipos. Escuta, você gostaria de ter um par de brilhantes de 9 quilates? Ela disse, de jeito nenhum, diz, não quero nem saber. E ele então resolveu, ele mesmo, vender, quer dizer, ele ficar com os diamantes, os brincos, vender, e segundo ele, foi isso que permitiu a ele comprar um apartamento na Avenida Mendes Sá. Mas clarifica. Não, ele não se apropriou indevidamente, ele vendeu, Ele mandou, e os caras deram para ele uma comissão que lhe permitiu comprar um apartamento. Vamos só ser bem claros. Então, esse foi o apartamento que eu morei, que eu vivi, acho que desde que eu nasci até uns 3 anos e meio, mais ou menos. Enfim, isso era a vida do seu José por aqui. Mas ele era um tipo colecionador. Existe um perfil psicológico de pessoas determinadas, eu me incluo um pouco nisso, que são os colecionadores. Então, meu pai colecionava mobília antigo, luxos de cristal, relógios antigos relógios de pé, que assim, por exemplo, eu quebrei sem querer, quando eu tinha uns 3 anos e meio, ganhei um velocípede e fiquei andando de velocípede dentro de casa. Aí eu bati lá no piano, onde estava o relógio, era um relógio do século XVIII, com porcelana de Sèvres, com a pintura, enfim. E... Violinos. Sim. Depois, uma coisa que caracterizou o seu José muito foi o amor dele por violinos. Ele tocava violino? Não. Mas ele botou 2 filhos dele para tocarem violino. E colecionou violinos. Teve uma época na minha vida, eu me lembro, que tinha um armário, devia ter uns 28 violinos pendurados. Assim. Compre numa loja de instrumentos. Aliás, isso deu margem a que ele fizesse um casamento de interesse, ou melhor, que a Birna fizesse um casamento de interesse. Por quê? Porque ele era o único cidadão na América do Sul que tinha uma viola da gamba. Eu, naturalmente, casei com o filho dele. Meu instrumento é viola da gamba. Eu toco música antiga com instrumentos de época. Então, um dia eu falei, cara, eu acho que eu fiz um casamento de interesse. Ele me deu uma viola pequena, ele me deu essa viola, eu era a namorada dele ainda. Incrível, ele gostava de mim, eu gostava muito dele. Ele me contava muitas histórias de violinos e tal. Mas eu acho que a gente tem que falar das Ranuquiotas. Né? Enfim. Oi? Tem. Não entendi. Tenho e toco. Isso era hobby dele, mas era trabalho também? Não, isso era hobby dele. Isso era hobby. O negócio de violino era hobby. Era um amor. Mas o que ele trabalhava? Hein? Depois que se instalou no Rio, o que ele trabalhava? O que ele vai fazer? Ele montava lustres de cristal antigos. Quer dizer, ele comprava pedaços de cristal e montava lustres. Na época, anos 40, início dos anos 50, até que chegou a moda de mobília pé de palito e coisas modernas, as pessoas gostavam de lustre de cristal, com mangas de cristal, coisas assim suntuosas. E ele fazia isso. Além disso, ele trabalhou muitos anos
fazendo serviços para um decorador cujo nome era Marquês de la Estufa. Enfim, um sujeito aí do High Society. Então ele fazia peças de metal para adaptar imóveis. Ele, na verdade, ele cavava o sustento dele dessa maneira, com as aptidões artísticas, artesanais e artísticas dele. E as Hanukkot, como que apareceram? As Hanukkot é um episódio à parte. Por quê? Porque ele, desde que ele começou a se interessar por Hanukkot e das andanças dele, coisas de judaica, das andanças dele no interior do Brasil, ele cunhou um mote que dizia: toda casa judia deveria ter uma Hanukkah. E ele começou a produzir Hanukkot para dar vazão a essa ideia. E ele, como é que ele fazia isso? Primeiro, ele tinha objetos originais, que ele fotografava e copiava. Reproduzia a peça em metal. Naturalmente, as peças que ele tinha, parte delas era de prata. Ele não ia só fazer peças de prata, é muito caro, é um investimento imenso. Mas fazia de latão, ou metal amarelo. Outras coisas, ele se interessou de tal maneira que ele começou a colecionar livros a respeito de judaica antiga. Então, tinha um livro de um colecionador israelense chamado Uzi Narkis, e ele fotografava as fotos do livro e reproduzia elas. Enfim, Selos. Até de selos, qualquer coisa que tivesse uma imagem de uma Hanukkah, que ele não tivesse o modelo, ele fotografava e ele ampliava e ele fazia mandava fazer o molde em madeira e fundia a peça. Depois ele trabalhava. Me corrija se eu estou errada na minha memória, mas aparentemente, depois da fundação do Estado de Israel, eles resolveram, seus pais, que iam imigrar para Israel e, aparentemente, as pessoas estavam lá interessadas nele. Ele já fazia Hanukkot, aparentemente, nessa época, e não tinha, aliás, até hoje não tem em Israel ninguém do top dele, né? Porque ele faz peças que as pessoas juram que é uma peça antiga. Inclusive, quando ele fazia peças, ele mandava, por exemplo, para São Paulo, mandava para Nova York, onde tinha um cara que vendia. Ele não se metia, ele vendia a peça para o cara, ele vendia como se peça antiga. Então, havia essa vontade de ir para Israel, né, no início dos anos 50, e acontece que ele, então, fez uma grande viagem para comprar coisas que ele revenderia e iria para Israel, bem de acordo com aquela piada que se conta lá em Israel, qual é o melhor jeito de você ter $1 milhão em Israel? É vir com 2, porque você vai perder. Né? Você vai perder, você vai empobrecer. Então, ele, sabendo disso, ele fez uma viagem e trouxe lustres de bacará e todas essas coisas que ele venderia aqui. Acontece que foram 2 desastres. Um, mudou a moda, e o 2, mudou a lei de importação. Então, ele teve que pagar taxas absurdas. Então, ele teve que engavetar esse sonho, mas que era um sonho, segundo eu ouvi da família, muito sério. E a família dele estava toda lá. A família dele, ele tinha vários irmãos lá, e a minha sogra também tinha um irmão lá e vários primos e tal. Ela também tinha morado em Israel. Então, foi um sonho muito sério, porque eles começaram a, inclusive, comprar coisas. Ele tinha comprado uma geladeira especial que era a gás. Enfim, não foi uma coisa... uma ideia, uma fantasia, foi uma coisa para a qual ele estava se preparando ativamente. Então, essas 2 coisas foram um revés enorme, e aí ele ficou por aqui, continuou a fazer Hanukkot, e, enfim, aí até quando eu o conheci, que foi em 1972,
Ele só fazia Hanukiot. Todo mundo que queria tinha um bar mitzvah, etc. As pessoas sempre compravam, o seu José comprou uma Hanukiah. Todas as Hanukiot grandes que eu saiba que tem nas sinagogas do Rio de Janeiro foram todas feitas por eles, as Hanukiot enormes. Nós, inclusive, em casa tínhamos 3 que estão distribuídas com os nossos 3 filhos, dessas absolutamente enormes. Enfim. Onde que ele trabalhava? Ele tinha... Meu pai, acho que infelizmente, mas talvez não fosse do espírito dele, ele nunca abriu uma loja. E ele trabalhava na Lapa. Ele tinha aquilo que ele chamava depósito, que era uma oficina, na verdade. Durante muito tempo, ele tinha uma oficina na Rua do Resende. E essa oficina pegou fogo. Eu me lembro da noite que eu fui acordado com essa notícia e meu pai teve que sair correndo e ir lá acudir a oficina dele que tinha pegado fogo. Aí ele mudou para a Avenida Mendes Sá, perto da Praça da Cruz Vermelha. Então lá ele tinha a oficina dele. Ele trabalhava numa oficina, num lugar muito simples, muito... Ele tinha um sócio que durante muito tempo foi sócio dele, viajou com ele para a Europa, enfim. O sócio queria fazer uma mudança, abrir uma loja em Copacabana. Aonde? No Posto 6. Meu pai disse, de jeito nenhum, é lugar de malandro e prostituta. Então ele tinha essas coisas. Na época, isso era 1948, 49, eu não sei qual era a fama do Posto 6. Mais tarde eu soube que lá tinha Galeria Alaska, né? Uma coisa, quer dizer, na produção da Menorá, qual era assim a questão da especialização que ele adquiriu? Quer dizer, é o manuseio do material, é o que é cobre, é prata, não sei exatamente a questão do aquecimento da peça, o que torna assim especial, né, o conhecimento que ele tinha para a produção das Menorá? Bom, ele não fez jamais um curso de nada. Ele foi treinando... ele foi treinando on the job, como se diz, no trabalho. Não havia nenhum curso de... Como se faz? Então, ele sabia da existência de fundições. Ele pedia a um camarada que trabalhou com ele muito tempo, que fazia modelos em madeira, cortava coisas em madeira, o Serra Tico-Tico, cortava lá, e ele levava na fundição botavam num lugar de fazer fundição, que é em areia, né? E derrama metal líquido lá. Aí depois tira e naturalmente que o resultado vem cheio de rebarba de metal, vem uma coisa bruta, grosseira. Aí ele trabalhava, lima, não sei o que, enfim, era o serviço dele. Mas aqui mesmo no Brasil, teve pessoas que se interessaram e que adquiriram peças dele. Vocês devem conhecer de nome, pelo menos, um senhor chamado Leon Pfeffer, que é de São Paulo, que eu soube que ele comprou muitas peças do meu pai, feitas pelo meu pai. E mais tarde, o irmão mais velho meu estava nos Estados Unidos e conheceu negociantes de judaica nos Estados Unidos. E então meu pai exportou para esses negociantes quantidades de peças que ele tinha feito e que eles venderam lá. O meu pai sabia como fazer a peça envelhecer, entre aspas. Isso é possível. Ele não fazia para ele mesmo, mas
se as pessoas pedissem, ele sabia, e eu vi como é que ele fazia. Certa vez eu estive lá no trabalho dele e ele me mostrou como é que era. Ele pintava a peça com ácido, algum ácido, não sei se era clorídrico ou sulfúrico, e pegava uma tocha e secava. A peça ficava esverdeada na mesma hora, parecendo uma coisa de antiguidade. Aí ele não fazia isso para vender, ele vendia as peças assim. E quem quisesse que fizesse lá o que achasse melhor. Ele era um cara apaixonado, né? A gente vê pela... Ele não era um comerciante. Eu ouvi, creio que ouvi você me dizer que tinha aquela frase dele, o freguês nunca tem razão, é isso? É uma frase conhecida. Mas ele tinha, pelo que eu entendi também, ele começou consertando as peças quebradas que vinham até ele. E aí ele começou a entender como é que a coisa funcionava, né? E daí foi um passo até ele fazer as peças. E já teve gente na nossa casa em Israel teimando comigo que as peças que eu ganhei de São José, que ele fez, que eram peças antigas. As pessoas, atualmente, elas passam absolutamente, e aqui no museu também teve gente discutindo, não, absolutamente, isso é uma peça antiga. Né? Aliás, isso me faz pensar que a gente tem que ir peça por peça, porque a gente conhece as peças dele, e elucidar, caso que isso se perde às vezes no tempo, porque a maior parte das peças que eu estou vendo aqui, todas as Hanukkot Menorá, pelo menos que eu estou vendo daqui até lá, todas eu reconheço como o trabalho dele, que eu obviamente conheço bem, né? Mas o grau de perfeição foi tamanho que as pessoas são capazes de discutir com a gente sobre... Ele criava ou ele fazia parte? Eu acho que ele não criava, né? Se ele criava alguma, fazia cópia só. Olha, eu acho que ele não tinha a veleidade de fazer criações próprias, mas é possível que ele tenha feito alguma. Eu estou tentando aqui espremer minha cabeça para ver se eu me lembro. Não me lembro dele ter criado alguma coisa. Não creio. Mas ele sabia como ele estudava o assunto, ele não só fazia, ele estudava. Ele sabia a origem de cada uma das peças da casa dele, de que país veio, qual era a história que tinha. Tem por exemplo, tem uma Hanukkah que eu sei, é fácil me lembrar, que tem dois homens nos cantos da Hanukkah, né? Um homem aqui, um homem ali, e as localidades para botar óleo, porque não eram velas. E um deles tem um chapéu de padre e o outro tem um chapéu de coelho. E que alguém mandou fazer uma Hanukkah com essas duas figuras, digamos, comemorando a união dos povos cristão e judeu. Qual é o período que ele ficou na Palestina? O período que ele ficou na Palestina? O período que ele ficou na Palestina. De 24 a 26. Peraí, você tem que falar. De 24 a 26. Olha, eu entendi que o seu pai era um artista. Primeiro, ele era um fotógrafo. Ele tinha um olhar, né? E ele tinha a qualidade de qualificar as peças que ele via. E ele copiava, né? Ele copiava ipsileta, de repente, mas ele tinha a qualidade de olhar que aquilo era bonito, né? Então, acho que é o colecionador, né? É a história do colecionador também, mas ele tinha o olhar do artista, ele era um artista. Não pode dizer o fato de, porque ele copiava, mas para você fazer uma peça nessa dimensão, só um artista mesmo, ele era um artesão, né? Ele tinha uma veia artística, sem dúvida nenhuma. Que não deu sorte de não
poder trabalhar na fotografia, né? É. Ele poderia ter sido Mas as fotografias dele, eu vou lhe contar. Fotografias que meu pai fez, talvez maravilhosas. talvez valesse a pena fazer uma exposição com essas fotos que você não consegue identificar, assim, algumas sinagogas, né? E as pessoas talvez Pode-se pensar nisso. Eu teria que... Todas elas foram coladas. Mas não é pelo nesse meu álbum. próprio, Mas não é nesse álbum. Não é nesse álbum. Mas elas, tem que explicar, elas foram coladas num álbum. Eu tenho que tirar as fotos todas. Mas olha só, eu fui em São Paulo, no Museu de São Paulo, no MASP, eu fui ver uma exposição lá, era até meio chato, mas eles botaram uma pintura ou uma imagem, né, de um lado e de outro. Eles fizeram uma coisa assim, acrílico, né, para você ver dos dois lados, mas eram duas obras diferentes. Quer dizer, se você bota numa coisa transparente, a pessoa vê Pode do ser. outro lado. É porque é muita foto. Mais de 1000 fotos. Mas Pequenas, médias, grandes, é uma coisa... Agora eu queria só falar, já que nós estamos on record, falar sobre a origem da doação da coleção para o Museu Judaico, que eu acho que é interessante. Aliás, queria também dizer que a Estela, nossa neta, está aqui, que ela é descendente dos dois, tanto do José como do Leon. Então, o meu pai, na época que o museu foi fundado, ele e a minha mãe fizeram uma viagem à França. E lá visitaram um lugar que houve uma grande exposição de judaica. E eles ficaram encantados. Então, quando ele voltou, e ele, obviamente, sabia do co-sogro dele, né? Enfim, do ritmo dele, ele conhecia a produção dele, etc. Mas foi nessa época, o seu José tinha recém-falecido. Então, ele teve essa ideia de contactar a minha sogra e ver se ele não poderia comprar as peças que tinham restado, né? Que, obviamente, a pessoa vai fazendo, nunca ela vende tudo. Então, isso é uma coisa ótima, porque, de uma maneira, é uma ajuda para ela, obviamente, né? Porque ficou com aquelas peças todas sem saber o que ia fazer. E foi no que ele foi nessa reunião em Paris, nessa exposição, ele visualizou, disse, tem um museu judaico no Rio, temos que fazer uma coisa assim. Então, no que ele chegou de viagem, contactou a minha sogra e tal, e aí começaram os trâmites para a doação dessa coleção, que eu acho que é uma coisa brilhante da parte dele, eu acho fantástico. E senão as peças teriam sido vendidas individualmente, teriam se perdido, inclusive teria se perdido até a apreciação da grandeza do seu José. Quer dizer, eu acho que o que ele fez não foi só pela comunidade, não, foi pelo meu sogro, para as pessoas poderem ter um lugar e dizer, uau, que incrível o trabalho dele, né? Mas, Olívia, eu acho que vai ter duas palavras sobre a vida do teu pai também. Essa daqui, eu tenho vindo aqui para conversar sobre escolas, que meu pai era sobrevivente do Holocausto. Ele chegou ao Brasil em 1946, depois da guerra. Então, eu tenho vindo e tenho contado sobre a história dele, que é uma história também extremamente aventuresca. E ele era de um outro ramo, ele criou a primeira motocicleta brasileira, Leonete. O nome dele é Leon, daí Leonete. Muita gente aqui deve ter conhecido. Enfim, mas eu acho, ele não era, digamos, um homem de cultura, ele era um homem de pensamento mecânico, ele sabia bolar coisas, ele fez uma empresa, comprou tratores velhos, máquinas velhas, adaptaram, fizeram, enfim. Mas eu acho fantástico, assim, o reconhecimento que ele teve da figura do meu sogro, da importância da obra dele e da generosidade de dizer, não, vou fazer, vou doar, vai ser importante. Eu acho isso uma coisa que eu acho muito bacana e acho que a Estela pode ficar muito orgulhosa de descender dos dois, cada um
no seu estilo, são pessoas admiráveis, a gente acha. Eu acho que tem 2 pontos aí que você pode destacar, né? São 2 pontos que a gente pode destacar em comum deles. Os 2 eram empreendedores, não é? Cada um no seu ramo. E aventureiros. E aventureiros, né? Se arriscavam. E a outra, essa questão se dever com a comunidade judaica, né? Ambos, né? O teu pai, né? Com essa questão de não se perder, essa coleção dela não, né? Ser vendida, e o teu pai com a questão, né, do Feldman, com a questão que todo lar, isso é incrível, né? Tem que ter uma Hanukkah. Todo lar tem uma Hanukkah, e a gente está falando muito, mas ele fez peças religiosas de vários modelos diferentes, né? Vários modelos diferentes que representam as diferentes origens. Tem Hanukkiot da Itália, da França, da Síria, do Irã, enfim, cada uma delas representa uma tradição artística. Falando de memória, a gente está num lugar de memória, né? Vocês têm um registro dessas obras de arte, e um breviário de cada um? Pois é, isso é uma boa pergunta. O que é? Quer dizer, ela quer saber se esse registro sobre a origem de cada peça, se tem aqui no museu. Seria... Tem a origem da tem a origem de cada peça. Isso deve ter sido entregue. Queria também dizer uma coisa muito interessante. O Eliel mencionou aquela Hanukkah que tem 2 figuras humanas. Tem outras Hanukkiot que têm figuras humanas também, principalmente as italianas, que mostra que esse hábito de não reproduzir a figura humana nem sempre era respeitado, mesmo em coisas do rito judaico. Né? É muito, muito interessante. E os estilos das Hanukkiot são bem diferentes. As da Polônia têm águias, por exemplo, tem as do Marrocos, tem flores e pássaros e tal. São bem reconhecíveis. Eu estava de fora disso tudo, aprendia a reconhecer. Eu tenho isso. Sim. Aqui está dizendo a maior parte das peças, a história de cada peça. Sexta-feira eu tenho um desses. A gente tem aqui, na verdade, a história das peças, e a gente tem também, na verdade, 2 álbuns que são com as miniaturas, com as fotos pequenininhas, que deram origem às peças. Inclusive, tem uma Hanukkah, por exemplo, que diz a lenda que o desenho foi do Leonardo. O desenho da Hanukkah atribuído ao Leonardo. Como se diz em italiano, se não é vero, é bene trovato. Se não é verdade, é bem achado. Eu queria também agradecer ao Museu Judaico por todas essas iniciativas que eu estou acompanhando, né, sempre que eu posso participando. Eu acho fantástico isso de vocês trazerem as escolas, ainda mais nessa época tão terrível que a gente está vivendo, de ressurgimento do antissemitismo. Vocês fazem um trabalho espetacular, espetacular. Com certeza meu pai ia ficar muito feliz, que ele era o maior batalhador contra o antissemitismo. Né? E até velhinho, ia lá em passeatas, aos 80 anos, contra o antissemitismo. Ele batalhou pela publicação de um folheto que saiu de graça no Globo, perguntas e respostas sobre Israel. Isso a gente ainda morava aqui há uns 35 anos atrás, pelo menos, já sempre preocupado com isso. Então, eu acho que ele ia ficar muito feliz de ver que, além dessa coisa da preservação da memória, vocês fazem um trabalho maravilhoso de trazer, de aproximação entre a comunidade judaica e a comunidade brasileira. Eu acho espetacular. Meu obrigada. Nós, do museu, que agradecemos, né? A Mirna, ela falou, né, que acabou de chegar de Israel, ela já foi no colégio falar do pai dela como sobrevivente, já veio aqui no museu e tocou para os garotos,
a viola de gamba, né? Veio aqui hoje, ela está sempre disponível. E interessante como eles, ambos, né, acabam fazendo como os pais, né? Eram pessoas multifacetadas. Ele não falou, mas pelo que eu sei, ele é músico também. Né? Também é outra vertente dele. Músico mambembe. Mais ou menos, né? Então é isso, eu agradeço muito essa coleção realmente para a gente. Ela é fantástica, ela me ajuda, por exemplo, a mostrar algo que eu sempre quero apresentar para pessoas que não são de origem judia, como os judeus são múltiplos, né? Então, algo que eu uso sempre com as Hanukiot é mostrar que o judeu ele é influenciado pelo lugar onde ele vive. Então, ao contrário dessa visão estereotipada, que o judeu vive fechado, eu falo muito pelo contrário. O judeu faz essa questão, né? Essa mistura, né? Está sempre vivendo nesses dois mundos. Então, as Hanukiot são fantásticas. Então, agradeço muito o depoimento. Esse depoimento vai ser o primeiro, como eu coloquei. Nosso objetivo é buscar essa história do Museu Judaico. A gente é o primeiro. Depois vamos partir para a história de Leon Herzog, que a Mirna já colocou, que é bárbara também, tão fantástica quanto a história do José Feldman. Da mãe dele também. Também, já soube também, que trabalhou também na revista Onde Vamos. Então é isso, agradeço muito a presença de todos, o interesse de vocês pela história dele, por terem vindo, e até a próxima.